Olá, boa tarde, meio-dia e 6 minutos, o Bahia Meio-Dia está começando. Você está vendo imagens feitas agora há pouco na rua João Pessoa, imagens do cinegrafista Geraldo Júnior, rua João Pessoa, em Vitória da Conquista. O céu está claro e a temperatura média na cidade neste momento é de 24 graus. Vamos aos destaques do Bahia Meio-Dia desta quarta-feira. A greve dos policiais militares. 23 agentes da Polícia Rodoviária Federal chegaram à Vitória da Conquista para reforçar o policiamento na BR-116 e em alguns pontos da cidade. Um carro e 10 motos foram roubados em Vitória da Conquista em menos de 24 horas. O comércio funcionou parcialmente na manhã de hoje. Segundo a CDL, cerca de 80% das lojas abriram as portas. 100 ônibus coletivos fizeram o transporte de passageiros. O 8º dia de greve da PM na Bahia, o impasse na negociação, as ocorrências policiais e as últimas informações sobre o movimento na capital e no interior. Os times da região se preparam para a rodada de hoje do Campeonato Baiano de Futebol. O Vitória da Conquista enfrenta o Bahia da capital e o Serrano o Bahia de Feira. Os prejuízos causados pelo longo período de estiagem para produtores de frutas em Livramento de Nossa Senhora. E no bloco estadual, as novidades da banda Cheiro de Amor para o carnaval desse ano, anunciadas ontem durante coletiva comandada por Aline Rosa. O Bahia Meio-Dia desta quarta-feira está no ar com informação, cultura e serviço na hora do almoço. A greve da Polícia Militar em Vitória da Conquista, a quarta-feira, começou um pouco mais movimentada. A maior parte das lojas do comércio voltou a funcionar. Um aumento também na frota de ônibus. Mas a sensação de insegurança ainda é constante. Algumas ocorrências foram registradas na Polícia Civil. Só esta noite, 11 motos foram roubadas. Nas primeiras horas da manhã, o centro de Vitória da Conquista parecia mais movimentado que nos últimos dias. Todo mundo esgotado já, né? Sem segurança. Mas na Praça Barão do Rio Branco, um dos pontos de táxis mais movimentados da cidade estava assim, vazio. Resido aqui nesse ponto aqui há 1 ano e meio e nunca tinha visto isso não. De acordo com a Polícia Civil, alguns roubos foram registrados na cidade nessa madrugada. De ontem para hoje, um carro e 10 motos foram roubadas em Vitória da Conquista. Mas apesar dessas... Em 6 minutos, o Bahia Meio-Dia está começando. Você está vendo imagens feitas agora há pouco na rua João Pessoa, imagens do cinegrafista Geraldo Júnior, rua João Pessoa, em Vitória da Conquista. O céu está claro e a temperatura média na cidade neste momento é de 24 graus. Vamos aos destaques do Bahia Meio-Dia desta quarta-feira. A greve dos policiais militares. 23 agentes da Polícia Rodoviária Federal chegaram à Vitória da Conquista para reforçar o policiamento na BR-116 e em alguns pontos da cidade. Um carro e 10 motos foram roubados em Vitória da Conquista em menos de 24 horas. O comércio funcionou parcialmente na manhã de hoje. Segundo a CDL, cerca de 80% das lojas abriram as portas. 100 ônibus coletivos fizeram o transporte de passageiros. O 8º dia de greve da PM na Bahia, o impasse na negociação, as ocorrências policiais e as últimas informações sobre o movimento na capital e no interior. Os times da região se preparam para a rodada de hoje do Campeonato Baiano de Futebol. O Vitória da Conquista enfrenta o Bahia da capital e o Serrano o Bahia de Feira. Os prejuízos causados pelo longo período de estiagem para produtores de frutas em Livramento de Nossa Senhora. E no bloco estadual, as novidades da banda Cheiro de Amor para o carnaval desse ano, anunciadas ontem durante coletiva comandada por Aline Rosa. O Bahia Meio-Dia desta quarta-feira está no ar com informação, cultura e serviço na hora do almoço. A greve da Polícia Militar em Vitória da Conquista, a quarta-feira, começou um pouco mais movimentada. A maior parte das lojas do comércio voltou a funcionar. Um aumento também na frota de ônibus. Mas a sensação de insegurança ainda é constante. Algumas ocorrências foram registradas na Polícia Civil. Só esta noite, 11 motos foram roubadas. Nas primeiras horas da manhã, o centro de Vitória da Conquista parecia mais movimentado que nos últimos dias. Todo mundo esgotado já, né? Sem segurança. Mas na Praça Barão do Rio Branco, um dos pontos de táxis mais movimentados da cidade estava assim, vazio. Resido aqui nesse ponto aqui há 1 ano e meio e nunca tinha visto isso não. De acordo com a Polícia Civil, alguns roubos foram registrados na cidade nessa madrugada.
De ontem para hoje, um carro e 10 motos foram roubadas em Vitória da Conquista. Mas apesar dessas ocorrências, parece que o clima de normalidade tem voltado à cidade. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas, 80% das lojas abriram na manhã de hoje e 100 ônibus do transporte coletivo voltaram a circular. Depois de 3 dias, o pedreiro Odelson finalmente vai ao trabalho. A metade dos meus amigos que vieram trabalhar comigo voltaram porque não conseguiram pegar o ônibus para chegar cedo no serviço. E agora é a oportunidade que eu vou ter de pegar o ônibus para ir para o trabalho. Vai lá então, senão você perde. Obrigado, tchau. O saque de Vitória da Conquista começou as atividades com 1 hora de atraso, mas funcionou normalmente pela manhã. O Fórum João Mangabeira funcionou parcialmente, mas a direção informou que o fórum funcionará durante a tarde. Faculdades e colégios permanecem de portas fechadas. Equipes da Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais fizeram um patrulhamento no centro da cidade. No comércio, muitas lojas funcionaram. Boa parte delas mantiveram as portas abertas pela metade. Comerciantes, vendedores e clientes ainda não se sentem totalmente seguros. Na verdade, a gente está muito apreensivo, né? Sem saber o que pode acontecer. Quanto aos prejuízos, se você calcular que Conquista tem 8 mil CGCs, a média de R$3.000 de venda um pelo outro a cada dia, vai dar 240, 480, 500 mil reais por baixo aí. Que preju, hein? Olha, esse movimento maior pelo centro de Vitória da Conquista, como nós vimos aí na reportagem, se deve também à chegada de um reforço na tarde de ontem de policiais rodoviários federais. Desde o fim da tarde de ontem, o policiamento em Vitória da Conquista conta com um reforço importante. 23 agentes da Polícia Rodoviária Federal chegaram à cidade. Além de realizar o trabalho normal na BR-116 e no anel viário, eles também irão realizar o patrulhamento preventivo dentro da cidade. Além deles, o próprio contingente da PRF em Vitória da Conquista, cerca de 50 policiais, também irão realizar esse trabalho. Agora, com um total de 23 viaturas, eles farão rondas nas ruas e avenidas principais, além dos bairros com maior número de ocorrências. Esse patrulhamento dentro da cidade também, eventualmente, se necessário, haverá atuação da Polícia Rodoviária para coibir o crime e manter a segurança. A solicitação do reforço junto à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal partiu da própria corporação em Vitória da Conquista. E segundo a inspetora, não existe relação com a Força Nacional. A Polícia Rodoviária Federal é um departamento independente e veio com o efetivo dela próprio. Agora, sobre a vinda da Força Nacional, que a gente espera, porque realmente, se tiver mais gente, vai ser muito melhor para todos, eu não posso te informar, porque não está ligado a nós, não depende de nós. É uma força independente também da Polícia Rodoviária Federal. Na manhã dessa quarta-feira, a situação foi mais tranquila para a população e o comércio. Agora está melhor, né? A gente se sente mais seguro, mas mesmo assim ainda não está, né, 100%, que o comércio ainda está vazio, né? Traz uma segurança a mais, né, pra gente. Porque, na verdade, o povo depende da polícia, né? Sem o policiamento, eu acho que a pessoa se torna insegura aqui. Foi preso ontem um ex-presidiário acusado de matar um homem em Vitória da Conquista. Micael Alves Batista, de 20 anos, é acusado pela morte de Jefferson Neves Pedroso, conhecido como Gordo, de 22 anos. O crime foi na última segunda-feira no bairro Recanto das Águas. O acusado foi encaminhado ao presídio Nilton Gonçalves. A seguir, as dificuldades enfrentadas por produtores de Livramento por causa da falta de chuva e outras informações sobre as consequências da greve dos policiais militares pela região. Agora, 12h12, intervalo, Bahia Meio-Dia, volta já. Atenção, comunicado importante. O governo do estado da Bahia informa aos policiais militares e a toda a população que apresentou proposta para atender às reivindicações da categoria, assegurando a implantação das gratificações da atividade policial GAP4 e GAP5. Essas gratificações serão incorporadas de forma escalonada a partir de novembro deste ano. Com a incorporação da GAP4 e da GAP5, somadas ao reajuste de 6,5% retroativo a janeiro deste ano, os policiais militares terão um aumento de até 38%. O governo da Bahia reafirma que não haverá punição para os policiais que participaram do movimento de forma pacífica e conclama a todos a retornarem às suas atividades para garantir a segurança da população baiana. Governo da Bahia.
Voltamos com o Bahia Meio-Dia. Hoje tem mais uma rodada da primeira fase do Campeonato Baiano de Futebol. O Serrano enfrenta o Bahia de Feira, líder da competição, e tenta corrigir erros para se livrar da sina do empate. E o Vitória da Conquista enfrenta o Bahia da Capital, vice-líder do campeonato. A equipe alviverde treinou firme para levar a melhor diante do Super-Homem. Força e mais força. É nisso que o Vitória da Conquista aposta para vencer o Bahia na capital. O time enfrenta o vice-líder do campeonato em Salvador nessa quarta-feira. A Kryptonita vai para cima do Super-Homem e, para vencer, o time fez um treino regenerativo em uma academia. O Esporte Clube Bahia é um dos adversários direto da classificação e nós vamos para lá enfrentá-los de igual para igual, como fizemos com o Fluminense de Feira, até porque entendemos que pontuarmos lá em Pituaçu é muito importante para a nossa classificação para o G4. Éder Caetitec fez esse belo gol de letra contra o Juazeirense e espera marcar também contra o Bahia. A gente estamos treinando aí, né? Se acontecer essa oportunidade de fazer o gol de letra, pode ser de bico, pode ser de que for, mas ajudando o time aí com mais uma vitória, isso é importante. No Lomantão, o Serrano treinou jogadas ensaiadas e bolas paradas. Muita atenção nos escanteios. Jogada que tem feito o time empatar nos últimos minutos dos jogos. A gente vem sofrendo gols no final, então a gente tem que aprimorar esse tipo de fundamento para que não aconteça mais. 2 mudanças serão feitas no time para a partida contra o Bahia de Feira em Feira de Santana. O zagueiro Williams e o volante Joelson saem por conta do 3º cartão amarelo e entram Marrom e Aureliano. O atacante Hiroshi também pode voltar ao time. Léo Mineiro, que jogou bem contra o Atlético, espera que o time realmente desencante. Ter mais empenho nas partidas, acho que a gente está saindo na frente, a gente não pode deixar e tomar o gol sempre no decorrer da partida, no finalzinho. Acho que tem que ter tranquilidade agora, quando a gente fazer o gol, a gente buscar essa vitória aí, que vai ser importante para a gente, nossa arrancada no campeonato. Produtores de Livramento de Nossa Senhora têm enfrentado uma situação complicada por causa da falta de chuva. A estiagem já reduziu muito a capacidade da barragem, responsável pela irrigação das plantações. Frutas como a manga são as mais prejudicadas. O projeto do perímetro irrigado de Livramento tem 3.930 hectares, o que equivale a aproximadamente 4.000 campos de futebol. O projeto foi criado em 1986 com o objetivo de tornar a região um polo de fruticultura. 80% do projeto está ocupado com a cultura da manga, mas com a falta de chuvas, os produtores estão enfrentando uma difícil situação. Quando o projeto foi criado, eram previstos o abastecimento de 16 mil litros de água por hora, 60 horas por semana, o que corresponde a 960 mil litros de água semanalmente. Mas há 16 anos, o projeto vem sendo abastecido pelo regime de 48 horas. E nos últimos meses, o abastecimento caiu para 24 horas por semana, ou seja, 384 mil litros por semana, menos da metade do que era previsto inicialmente. A barragem Engenheiro Luiz Vieira, que fica em Rio de Contas e é responsável pelo abastecimento do perímetro irrigado, está com 1/3 da capacidade. Toda essa área que vocês estão vendo, inclusive essa estrada, era completamente tomada pelas águas da barragem Engenheiro Luiz Vieira. A barragem tem a capacidade total de 105 milhões de metros cúbicos de água, mas atualmente conta com 36. E desses 36, apenas 21 milhões de metros cúbicos de água são destinados ao perímetro irrigado de Livramento. Os outros 15 milhões são destinados à manutenção da barragem e ao abastecimento das cidades de Rio de Contas, Livramento e parte de Dom Basílio. A barragem do Riacho do Paulo, que abastece Dom Basílio e poderia servir para abastecer o perímetro, também está abaixo da capacidade. Dos 53 milhões de metros cúbicos, a barragem conta com 22. Os produtores estão preocupados. 572 famílias estão assentadas no perímetro. Cada uma cultiva 5 hectares. Se o regime de água fosse como planejado, 1 hectare teria capacidade para produzir 25 toneladas de manga por ano. Atualmente está produzindo em média 10. Retorno, ninguém sabe se vai ter ou não. Isso não vai depender da chuva agora de fevereiro a março. Nós fizemos investimento alto aqui e nós hoje estamos precisando de água e não tem. Então nós estamos sacrificando as outras plantas, o milho, a manga, né, para pôr na manga palma aqui, que é algo que nós estamos precisando hoje, da manga, né, que nós temos a manga pronta. Então nós estamos sacrificando toda a área para
jogar só aqui. Os irmãos Hernani e Valdir investiram R$ 42 mil para a safra de 2012 na propriedade de 11 hectares. 4 funcionários trabalham na fazenda com carteira assinada. No período da safra são 30 empregados. Mas do jeito que está a estiagem... Se isso não faltar chuva, faltar água, nós vamos ter que suspender a colheita. Suspendendo a colheita, os funcionários vão estar sem o que trabalhar. Com as incertezas no campo, até o comércio da cidade já sente as consequências. No último levantamento feito pela CDL, por exemplo, cerca de 70% da renda per capita do município era retirado da agricultura, né? Imagine o colapso do sistema irrigado do Brumado que pode acontecer, né? E o impacto que vai ter principalmente na prestação de serviços e no comércio de bens que não seja de primeira necessidade. Para você ver, enquanto o rio São Francisco está cheio, as comunidades ribeirinhas sofrem com a cheia do rio, a barragem de Rio de Contas está vazia, causando prejuízos aí aos agricultores. Uma pena, coisas da natureza. E a gente volta a falar sobre a greve da Polícia Militar. Em Livramento de Nossa Senhora, parte do efetivo aderiu ao movimento grevista. E em Vitória da Conquista, como nós vimos já aqui no Bahia Meio Dia, alguns estabelecimentos voltaram a funcionar. Entre eles, o Shopping Conquista Sul. E segundo o Sindicato dos Bancários, a maioria das agências bancárias reabriram nesta quarta-feira. Algumas em locais mais movimentados continuam fechadas por medida de segurança. E também por medida de segurança, agentes de trânsito da Sintrans paralisaram as atividades e não estão atuando nas ruas de Vitória da Conquista, mas o atendimento às ocorrências de trânsito estão mantidas. E o repórter Ian Kelmer conversou agora há pouco com o coordenador da Polícia Civil em Vitória da Conquista e tem informações atualizadas sobre os crimes registrados na cidade nesse período de greve dos policiais militares. Olá, nós conversamos agora com o delegado da Polícia Civil de Vitória da Conquista, Odilson Pereira, sobre a situação da segurança pública na cidade. Quantos crimes durante essa greve? Qual o panorama que a Polícia Civil tem? Na verdade, nós já tivemos aí 39 motos roubadas, tivemos aí 9 carros, um por dia, e são 9 homicídios também, que é o panorama desse mês de fevereiro. Na verdade, tivemos alguns atos de vandalismo mais isolados, de forma que a Polícia Civil está investigando cada um deles e tomando as providências cabíveis em cada caso particular. Nessa quarta-feira, a situação pode ser considerada tranquila? Tranquila, sem sombra de dúvida. O que nós temos registrado aí, como eu já ressaltei, são três roubos de motocicleta, mas, na verdade, a cidade se encontra num clima de paz e tranquilidade. Como a população pode recorrer à Polícia Civil em caso de verificar algum crime, algum ato de vandalismo? Além de procurar a própria delegacia de polícia, que fica principalmente aqui o plantão central no Distrito Integrado de Segurança Pública, no DISEP, pode também ligar para 197 e pode também, estou aqui disponibilizando o telefone do plantão central, que é o 3425-8336. A partir desse momento nós teremos equipes aqui que vão ser deslocadas ao local e por ordem de prioridade, porque o efetivo da Polícia Civil é pequeno, e atender, a fim de que a gente atenda todas essas ocorrências. Esses registros são importantes para a Polícia Civil ter uma ideia real do que está acontecendo? Sem dúvida nenhuma. A população deve procurar a Polícia Civil para que nós possamos, inclusive, fazer um diagnóstico da situação de tranquilidade da cidade. Então é importante que as pessoas que sejam vítimas de crimes, principalmente roubos, procurem imediatamente a Polícia Civil para registrar o seu boletim de ocorrência. Ok, delegado, muito obrigado. Nós voltamos ao estúdio. Agora a previsão do tempo: sol entre nuvens em Vitória da Conquista nesta quarta-feira. Não há previsão de chuva. A mínima fica em 16 e a máxima em 29 graus. Vamos à previsão para Jequié e Rio de Contas. Tempo aberto na região sudoeste nesta quarta-feira. Dia de muito sol e calor em Jequié. Na Cidade Sol, a temperatura varia entre 20 e 36 graus. Para Rio de Contas, na Chapada Diamantina, sol forte. Mínima de 15 e máxima de 29 graus.